Agora vamos receber com todo carinho nosso amado e querido, mestre, professor Jonatas Pina. Orar pelo livro agora? Podemos ir para o final. Não, pode ser agora. Aí no final já desço direto. Pode ser? Pode ser. Estava me programando para orar pelo livro no final, mas ele quer que eu ore antes. Então vamos orar antes. Talvez ele fique menos nervoso, né? Não, ele não fica nervoso, não. Amém. Pai, eu louvo e te agradeço, porque isso tanto nos alegra, em ver, Senhor Jesus, um dos teus filhos, ó Deus, que tem sido levantado nesse lugar, para orientar e para ensinar, para instrumentalizar a tua igreja, ó Deus, dedicado, Senhor Deus, a ver isso efetivamente vivo na vida de cada um dos teus irmãos. Pai, eu te agradeço pela vida, Senhor Jesus, desse casal. Te agradeço pelo Jonatas, te agradeço, Senhor Deus, pela Bruna. Eu te agradeço, Senhor Jesus, pela sua perspectiva, pelos seus olhos, que se atentaram, Senhor, para uma necessidade que é tão grande, que apesar do discurso, apesar de ser dito, apesar de tantas questões, ainda assim, ainda hoje, é um assunto completamente carente, ó Pai, de orientação e de guias, pessoas que possam guiar neste caminho. Aqui está, Senhor Deus, apresentamos diante de Ti, Pai, este livro, esta obra, esse trabalho, Deus. Ó Pai, que muitos dos seus filhos, que muitos, Pai, da tua igreja possam verdadeiramente identificar, encontrar e buscar diante de Ti os melhores dons. Espírito Santo, que através, Senhor Jesus, do auxílio, ó Pai, desta obra, Senhor, primariamente a Tua palavra, mas o auxílio, Deus, desta obra, os Teus filhos, Pai, possam verdadeiramente encontrar, Deus, cada vez mais essa identificação, ó Deus, esse caminho, esse destino, ó Deus, que o Senhor tem delegado aos Teus filhos, para que cada um possa, Senhor, buscar verdadeiramente, ó Deus, os melhores dons. Espírito Santo, nós te entregamos e te apresentamos esta obra, ó Deus, e a inspiração que o Senhor tem dado ao Teu Filho, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Tá. Quem tiver interesse de adquirir, eu já tenho o meu. Estará aqui no pátio aberto, ele vai estar ali assinando, autografando, e você pode adquirir no cartão, você pode adquirir também em dinheiro, amém? Em nome de Jesus. O valor, R$25, tá bom? Amém. A paz do Senhor, igreja. Os irmãos podem se assentar, por favor. Estou muito feliz hoje, porque hoje é um dia único na minha vida, um dia muito especial. O Senhor tem feito grandes coisas na minha vida e também no meu ministério. E se eu disser para os irmãos que um dia eu imaginava que eu ia escrever um livro, eu não imaginava. Mas o Senhor, Ele tem tomado a direção da minha vida, e quando o Senhor manda a gente fazer alguma coisa, tudo que a gente precisa é obedecer, porque tudo aquilo que nós precisarmos para fazer aquilo que o Senhor nos manda, o Senhor nos dá capacidade para que a gente realize. Como o pastor já fez a propaganda do livro, tá? Eu vou explicar rapidamente do que o livro se trata. O tema do livro é 10 atitudes práticas para você descobrir o dom espiritual que Deus te deu, tá? Esse livro vai tirar suas dúvidas a respeito desse tema e depois ele vai te orientar a você tomar 10 atitudes, e dentro dessas 10 atitudes, o seu dom, o dom espiritual que o Senhor já te deu, ficará muito mais claro. Esse tema, irmãos, dons espirituais, é um tema muito importante. Foi na igreja primitiva e continua sendo até os dias de hoje. Isso porque a igreja do Senhor, ela tem uma missão que nenhuma outra instituição, nenhum governo, ninguém
pode fazer o que a igreja precisa fazer. Porque a igreja do Senhor tem inimigos que são inimigos diferentes. Os inimigos da igreja não são de carne nem sangue. Os inimigos da igreja vêm das profundezas do inferno. E para que a igreja tivesse força, capacidade para combater esses inimigos espirituais, o Senhor Jesus, o nosso Deus, entregou dons especiais para você. Portanto, esse tema é essencial para a igreja também nos dias de hoje. Eu vou dividir essa mensagem, irmãos, para a gente ser bem objetivo e os irmãos entenderem bem, em 3 partes. A primeira parte da mensagem, eu vou explicar rapidamente aos irmãos sobre o que são dons espirituais, qual é a finalidade dos dons espirituais. E na segunda parte, eu vou falar aqui sobre 4 atitudes que você pode tomar que vão te ajudar a descobrir os seus dons espirituais. O livro fala de 10, mas devido ao nosso tempo, eu vou falar sobre 4. E na terceira parte da mensagem, eu vou falar sobre o chamado de Deus para a sua vida. Pedir que os irmãos abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, nós vamos ler do versículo 4 ao 7. Quem achou, diga amém. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 ao 7, diz assim a palavra do Senhor. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Senhor, louvado, engrandecido seja o teu santo nome, Pai. Deus, nós entendemos que o culto é também uma forma de relacionamento contigo. Nós sabemos também que para que um relacionamento seja saudável, precisa existir o diálogo. Senhor, nós iniciamos esse culto dizendo, Senhor, quanto nós o amamos, Senhor, através das canções que foram ministradas. Mas, nesse momento desse diálogo, Senhor, nós queremos nos calar para ouvir a Tua voz e ouvir o que o Senhor tem para nos dizer nessa manhã. Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Nós sabemos, Deus, que a palavra do homem pode ser até agradável aos ouvidos. A palavra do homem pode ser até interessante. Mas nós sabemos que é só a Tua palavra, Senhor. Só a Tua palavra é poderosa para nos renovar, para nos transformar e para nos alimentar, para nos trazer fôlego de vida, Senhor. Por isso nós queremos ouvir a Tua palavra nessa manhã, Deus. Nós sabemos que a Tua palavra não volta para o Senhor vazia, mas antes faz aquilo que lhe apraz e cumpre o propósito pelo qual o Senhor envia. Então, envia a Tua palavra para a Tua igreja nessa manhã, Senhor, para que nós venhamos sair daqui transformados, renovados e alimentados pela Tua maravilhosa e poderosa palavra. Em nome de Jesus nós choramos. Amém. Irmãos, eu vou fazer algumas perguntas aqui e vou responder para ficar mais fácil a gente entender o que são os dons espirituais. Primeira pergunta é, por que é importante que eu descubra o meu dom espiritual? Grande parte dos cristãos, quando eles descobrem que possuem um determinado dom espiritual, geralmente eles já usaram muito o seu dom espiritual, antes de identificar que aquela atividade, que aquela capacidade era um dom espiritual. Então, por que é importante que você descubra o mais rápido possível que dom espiritual você recebeu? Pelo seguinte fato, quando nós identificamos o dom que Deus nos deu, nós usamos esse dom de maneira mais estratégica, de maneira mais coordenada. E dessa maneira a gente consegue dar mais frutos na casa do Senhor. Isso aconteceu comigo. Eu dava pouquíssimos frutos na casa do Senhor, mas a partir do momento que o Senhor foi confirmando o dom que Ele tinha me dado, eu comecei a investir mais tempo nesse dom, que é o dom de ensinar a palavra de Deus, que é um dom que eu amo. E quanto mais eu dedicava tempo a esse dom, mais eu conseguia dar frutos na casa do Senhor. Por isso é importante que você identifique o dom que Deus já te deu.
Segunda pergunta, o que são, então, dons espirituais? A palavra dom, no original grego, e eu vou usar a definição no grego, por quê? Porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Na verdade, os manuscritos mais antigos da Bíblia, encontrados até o dia de hoje, foram encontrados na língua grega. Então, se a gente vai falar sobre dom, o ideal é a gente procurar a definição na língua grega. Dom, no original grego, a palavra dom, no original grego, é charisma. E charisma, em grego, significa um presente. A palavra charisma vem da mesma raiz da palavra graça. Graça, em grego, é charis. E nós sabemos que graça é um favor imerecido. É algo que nós não merecemos, mas o Senhor nos dá. Então, se a gente juntar essas duas definições da palavra graça e da palavra dom, chegamos à conclusão que dom espiritual é uma habilidade, uma capacidade entregue a você por Deus como um presente. E esse presente é dado a você pelo viés, pelo caminho da graça. Portanto, ninguém vai receber um dom espiritual a partir do momento que ela chegar a uma certa maturidade de vida cristã. Ela não recebe um dom espiritual quando ela faz alguns anos dentro da igreja. O dom espiritual é dado pela graça, é um favor imerecido. Você não fez nada para receber, mas o Senhor te dá esse presente maravilhoso que te capacita para a obra dele. Uma segunda pergunta, uma outra pergunta importante é: se eu tenho um dom, qual é a finalidade desse dom? Por que Deus me deu esse dom? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Isso foi o que o apóstolo Pedro disse. Esse texto deixa bem claro que o seu dom espiritual, meu irmão, é para servir o teu irmão. O meu dom espiritual é para servir os irmãos. Sendo assim, cada membro do corpo de Cristo usa o seu dom espiritual para servir os outros. Então, a finalidade principal do dom espiritual que Deus te deu é para servir o teu irmão. Ninguém recebe um dom espiritual para usar apenas para ele mesmo, para uso próprio. Você não vai receber um dom espiritual, por exemplo, um dom de cura, simplesmente para quando você estiver doente, você orar por você. Se você tiver um dom de cura, mesmo que não tenha, você pode orar por você, para que você seja curado. Mas a finalidade principal é para que você use o seu dom de cura para curar os outros membros do corpo de Cristo. Uma outra pergunta muito importante que precisa ser feita é: será que eu realmente possuo dons? Será que eu possuo algum dom de Deus? Eu aceitei Jesus ontem. Será que eu já recebi um dom espiritual? Você recebeu e eu vou te explicar por quê. Todo membro do corpo de Cristo possui, no mínimo, um dom espiritual. Ainda que você tenha aceitado a Jesus Cristo há 10 minutos atrás, você já possui um dom espiritual. Porque quando você aceita Jesus Cristo, pelo menos 3 coisas acontecem instantaneamente. A primeira é: você é convertido, você é transformado, você recebe uma nova vida. Uma outra coisa que acontece é: Jesus, no exato momento que você aceita Ele escreve o seu nome no livro da vida. E uma outra coisa que acontece é: o Senhor te dá, pelo menos, no mínimo, um dom espiritual. Sabe por que Ele dá assim que você recebe a Ele como Senhor e Salvador? Porque quando você aceita Jesus, você se torna membro do corpo de Cristo. E todo membro de um corpo tem uma função e tem uma capacidade específica. Por exemplo, a nossa mão, a capacidade e a função principal da mão é apalpar e segurar alguma coisa. O que a mão faz, os pés não podem fazer, os olhos não podem fazer. Então, quando você aceitou Jesus Cristo, você recebeu pelo menos um dom espiritual que vai te capacitar para a obra do Senhor Jesus Cristo. Todo o membro do corpo de Cristo, ele tem uma função, ele tem a sua importância. Vamos fazer o seguinte: eu vou pedir para que você olhe agora para o seu corpo. Olhe para as suas mãos, olhe para os seus pés, dá uma checada aí em todos os membros do seu corpo. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham
que se fosse tirado algum membro do seu corpo não faria falta nenhuma para vocês? Tem algum membro que está aí demais, está sobrando aí? Não está, né? Até o dedo mindinho do pé, que muitas pessoas acham que só serve para chutar a quina das paredes, que só serve para chutar a mesinha de centro da sala, até o dedo mindinho do pé, que muitas vezes nem unha tem. Eu não sei se é o caso do seu dedinho. Mas até esse dedinho mínimo do pé tem a sua função dentro do corpo de Cristo. Se eu tirar o dedo mindinho do meu pé, o meu equilíbrio já não vai ser o mesmo. O meu equilíbrio vai ser prejudicado pela falta do dedo mindinho do pé. Irmãos, por que eu estou dizendo isso? Ainda que você se ache o menor da igreja, ainda que você se ache um dedo mindinho dentro da igreja, você tem uma função. E o corpo não vai andar como andaria sem você. Por isso, você é importante e essencial para o corpo de Cristo. Talvez você pense, mas se eu não fizer nada na igreja, se eu não me envolver nas atividades, a igreja vai continuar caminhando, a igreja não para. E é verdade, nisso é verdade. Sabe por quê? Porque diversos imperadores romanos tentaram dizimar, tentaram parar a igreja de Cristo e não conseguiram. Não conseguiram porque para parar a igreja de Cristo, primeiro você tem que parar o cabeça da igreja. E o cabeça da igreja é o próprio Senhor, é o próprio Cristo. Por isso ninguém pode parar a igreja. Aleluias! Então você pode pensar, se eu não me envolver na atividade do Senhor, a igreja vai continuar caminhando. Ela vai continuar caminhando. Mas eu tenho certeza que se você exercer o seu dom, se você participar das atividades da igreja, meu irmão, a igreja vai continuar caminhando sim, mas de uma maneira muito melhor do que ela caminharia sem a sua ajuda. E a igreja também vai chegar muito mais longe com a sua ajuda do que ela poderia chegar sem você. Por isso, a sua ajuda, o seu dom é essencial para a igreja. Uma outra pergunta que eu vou responder rapidamente aqui, e essa precisa ter um pouco de calma para falar a respeito dela, é: qual a diferença, ou quais as diferenças entre um dom espiritual e um talento natural? Os talentos naturais são frequentemente confundidos com os dons espirituais. Então eu separei aqui, pelo menos, 3 diferenças principais que há entre os dons espirituais e os talentos naturais. Primeiro, os talentos naturais são dados a todo ser humano. O talento natural é dado para todo ser humano. O Senhor, como Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele está vendo o futuro. E Ele sabe que alguns talentos que Ele está dando para uma pessoa, Ele sabe que no futuro Ele pode usar aquele talento até contra a própria igreja. Mas mesmo assim, o Senhor dá talento para todo ser humano. Assim como diz a palavra do Senhor, que a chuva cai sobre justos e o sol do Senhor nasce para justos e... Da mesma forma, o Senhor dá talentos naturais para todo ser humano. Já os dons espirituais são dados apenas à igreja. Apenas o corpo de Cristo, apenas os membros do corpo de Cristo possuem dons espirituais. Uma segunda diferença que há entre os dons espirituais e os talentos naturais é a seguinte: o talento pode ser aperfeiçoado ou desenvolvido. Por exemplo, eu não tenho um dom para tocar teclado, mas se eu estudar muito teoria e praticar bastante, eu vou aprender a tocar alguma coisa. Isso eu falo porque eu não tenho e aprendi a tocar. Hoje eu não estou tocando mais, mas eu fiz isso, não levar muito jeito para tocar teclado, mas alguns irmãos sabem que eu aprendi, toquei um pouco de teclado. Mas assim que funciona, o talento natural, ele pode ser desenvolvido e aperfeiçoado. O dom espiritual, não. Dom espiritual não se desenvolve, dom espiritual não se aperfeiçoa. Como é que você vai aperfeiçoar algo que já é perfeito? Como você vai desenvolver algo que já está completo? Não tem como. Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz assim: toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Isso significa que o dom que nós recebemos vem do alto, vem de Deus, e esse dom já vem de forma perfeita. Então, o dom não precisa ser aperfeiçoado ou desenvolvido.
Vou dar um exemplo melhor para os irmãos. Estamos no meio do mês do conhecimento, vamos usar algumas coisas que a gente faz nas salas de aulas. Quem aqui ainda não sabe dirigir, levanta a mão. Gente, eu pensei que ia ter umas 3, 4 pessoas. Mas vamos lá, vocês, meus irmãos que levantaram a mão, que ainda não aprenderam a dirigir, amém? Imagine que você está fazendo compra lá no Guanabara. O Guanabara, de vez em quando, ele sorteia uns carros lá, né? Agora, vamos imaginar que você pagou a sua compra, e assim que você pagou as suas compras, tocou uma sirene lá, jogaram confete para o alto, e glória a Deus, você ganhou um carro zero, amém? Então, vão entregar o carro na sua casa. E quando você olhar aquele carro lindo, perfeito, 0 km, você vai se lembrar de uma coisa muito importante. O que você vai se lembrar? Você ainda não sabe dirigir. O que você vai fazer com esse carro? Você vai tirar o volante dele, você vai tirar a marcha dele e vai adaptar um controle de Xbox ou de PlayStation 4 Pro? Não vai. O que você vai ter que fazer? Você vai se matricular numa autoescola, vai ter aulas teóricas e vai ter aulas práticas. O carro não vai sofrer alteração nenhuma. O que vai sofrer alteração, o que vai ser desenvolvido é a sua habilidade para dirigir o carro. Com os dons espirituais é a mesma coisa. O dom não precisa de mudança nenhuma. Deus já nos dá de forma perfeita. O que você vai fazer é aprender a teoria e praticar. E quanto mais você aprender sobre o dom, quanto mais você praticar, melhor você vai usar esse dom perfeito dado por Deus. Amém? Por isso, não é muito correto a gente dizer para uma pessoa assim, olha, você precisa desenvolver o seu dom, você precisa aperfeiçoar o seu dom. Acho que depois de hoje ninguém vai falar mais isso, né? A gente muda um pouquinho, a gente fala assim, você precisa aperfeiçoar a sua maneira de usar o seu dom, que já é perfeito. Amém? Vamos lá. Para ficar ainda mais claro essa questão, irmãos, acredito que os dons espirituais são apenas os que estão registrados na Bíblia. Alguns teólogos dizem que Deus pode dar outros dons que não estão registrados ali. Correto? Mas eu acredito que os dons espirituais são apenas os dons que estão registrados na Bíblia. Vou pedir ao meu irmão Data Show para colocar o slide. Eu costumo dizer que o apóstolo Paulo foi o grande especialista em dons espirituais. Ele foi o que mais falou sobre dons espirituais. Então temos aqui no slide 3 listas de dons espirituais que o apóstolo Paulo identificou nessas igrejas. 1 Coríntios, já vai dando uma olhada aí, identificando na sua vida. 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo vai dizer que existem os dons de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dom da fé, dons de curar, operação de milagres, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas, dom de socorro ou de prestar ajuda e dom de profecia. Efésios capítulo 4, o apóstolo vai falar sobre os dons espirituais, também conhecidos como dons ministeriais, dons que estão ligados à liderança da igreja, que são os dons de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Aos Romanos, o apóstolo Paulo vai falar sobre os dons de administração, dom de serviço, dom de contribuição, dom de encorajamento e dom de misericórdia. Eu acredito que os dons espirituais são apenas os que estão registrados na Bíblia. Talvez você esteja se perguntando, não existe dom para louvar, dom de louvar na casa do Senhor? Não existe dom de pregar na casa do Senhor? Como que isso acontece? Irmãos, os nossos talentos, as nossas capacidades que o Senhor nos dá, como dá a todos, Ele vai trabalhar, esses talentos vão trabalhar juntamente com os dons espirituais. Tem dons ali que são extremamente específicos. Por exemplo, o dom de discernimento, de discernir espíritos. Esse dom é muito específico. O que ele faz? Discernir se o que alguém está falando, está pregando, vem de Deus, vem da influência do Espírito Santo ou da influência do maligno. Esse dom é muito específico. Tem alguns dons que não são tão específicos, como o dom de serviço. O dom de serviço, lá em Romanos capítulo 12, ele é muito amplo. Por exemplo, não existe dom espiritual de trabalhar no data show, né, meu irmão? Não está ali. Como é que acontece? Como é que fica essa situação? Vamos imaginar que o meu irmão, acredito que não, mas vamos imaginar que ele só tem essa atividade na casa do Senhor.
Tudo que ele faz na casa do Senhor é trabalhar e servir ao Senhor no data show. Mas não tem um dom espiritual de ficar no data show. Não tem, não teria como, né? Como que acontece? Como é que a gente resolve essa questão? Provavelmente, o dom espiritual do meu irmão do data show é um dom de serviço, é um dom de servir a Deus. E como é que ele vai servir a Deus? Como é que nós servimos a Deus? Com os nossos talentos naturais. Ele identificou o dom, ou não, também pode ter sido de maneira inconsciente, ele sentiu uma grande vontade de servir a Deus. E isso é um dom espiritual, porque o dom espiritual nos impulsiona para fazer alguma coisa. E ele identificou uma atividade na igreja que ele pudesse ajudar a igreja de alguma forma. E ele, como é uma pessoa que conhece, sabe, de computador, ele está servindo a Deus com o dom ministerial de serviço, dom de serviço, juntamente com o seu talento, a sua habilidade de mexer no computador. Assim, também o meu irmão que está lá no som, uma pessoa que fica na porta. Nós servimos a Deus com tudo o que nós somos e com tudo o que nós temos. Deixa eu dar um outro exemplo para ficar mais claro ainda. Imagine uma pessoa que é um cantor do mundo. Vamos imaginar. Vamos supor que essa pessoa aceite a Jesus. Quando uma pessoa aceita Jesus, ela ganha um dom, pelo menos um dom espiritual ela ganha. Então, esse cantor, ele aceitou Jesus e recebeu um dom espiritual. Vamos imaginar que esse dom que essa pessoa ganhou seja o dom de evangelizar, o dom de evangelista. Eu acredito que ele vai começar a falar de Jesus nas ruas para as pessoas, mas vai chegar um momento que ele vai pensar, poxa, quando eu cantava lá no mundo, as pessoas paravam para me ouvir. As pessoas ficavam admiradas com a voz que o Senhor me deu. Provavelmente esse evangelista, ele vai usar o seu talento natural para cantar, para levar o evangelho de Cristo às pessoas. E se outrora ele usava o seu talento natural para levar as pessoas às drogas, à prostituição, agora ele vai usar esse talento natural para levar as pessoas aos pés do Senhor Jesus. Então, irmãos, nós usamos os nossos talentos juntamente com os nossos dons espirituais. Então, você pode ter alguma habilidade específica que não está na Bíblia, não está registrada na Bíblia. Mas Deus pode te dar um dom de serviço e dentro desse dom espiritual você usar os seus talentos. Tem uma canção muito antiga, para a gente fechar essa primeira parte da mensagem, uma canção muito antiga que diz assim: meus dons e talentos são para te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão, não vejo razão. Tu és meu Senhor. Assim como o fogo refina o ouro. Completa até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Glória a Deus, louvado seja o teu santo nome, Senhor. E assim, nós encerramos a primeira parte da mensagem. Segunda parte da mensagem, eu vou te dar 4 dicas, eu vou te mostrar 4 caminhos, 4 atitudes que você pode tomar, que vão te ajudar a descobrir que dom espiritual você possui. Primeiro caminho, primeira atitude que você vai tomar, falar com Deus a respeito do seu dom espiritual. Você vai tirar um tempo para orar. Tudo na vida do crente começa com oração. Então você vai falar com Deus, vai dizer assim para o Senhor: Senhor, eu estava num culto um dia desse, ouvi um irmão lá pregando e ele garantiu que quando eu aceitei Jesus eu ganhei um dom espiritual. Tem como o Senhor me revelar? Simples assim. Irmãos, se você falar com o Senhor e pedir que Ele te revele, eu tenho certeza que o Senhor pode te revelar instantaneamente. O véu foi rasgado de cima a baixo. Então você tem acesso direto ao Pai. Você não precisa do meu livro para o Senhor te revelar. Ele pode te revelar sem livro, com livro, da maneira que for. Mas se você levar isso primeiramente, diretamente a Deus,
o Senhor pode te revelar de duas maneiras. A primeira é que Ele pode falar diretamente ao seu coração, instantaneamente. A segunda, que Ele pode usar alguém para te ajudar. Ele pode usar o seu líder de grupo de vida, o seu líder de célula, ele pode ajudar, ele pode tocar no coração do seu pastor, o líder do seu ministério, para te colocar numa determinada atividade e dentro dessa atividade você descobrir que tem um dom espiritual para aquilo ali. Então o Senhor também pode usar alguém para te revelar o dom que você possui. Uma terceira maneira que o Senhor pode te ajudar a descobrir o seu dom espiritual é através de uma leitura de um livro que a propósito pode ser esse aqui. Amém? Mas antes de você orar, eu vou sugerir que você anote esse versículo e leia esse versículo toda vez que você for orar. Anota aí. 1 João capítulo 5, versículos 14 ao 15. Toda vez que você for orar ao Senhor a respeito do seu dom, pedindo a Ele que Ele te ajude a descobrir o seu dom espiritual, você vai ler o que está escrito em 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15, que diz assim: esta é a confiança que nós temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que recebemos tudo o que dele pedimos. Então, toda vez, antes de você orar, você vai ler esse versículo. Segunda atitude que você pode tomar, que vai te ajudar a descobrir esse dom espiritual que o Senhor já depositou dentro do seu coração. Conhecer melhor os dons espirituais e a sua função. Eu vou recomendar que você leia as cartas do apóstolo Paulo aos Coríntios, aos Efésios e aos Romanos, que é onde você vai encontrar muito texto do apóstolo Paulo falando a respeito dos dons espirituais. Então leia essas cartas do apóstolo Paulo, que já vai abrir muito o seu entendimento. No livro, eu trago a definição de cada um desses dons que estão aparecendo aqui no Data Show. Eu trago a definição de cada um. E só você lendo a definição, entendendo melhor o que cada dom faz, já vai abrir muito a sua mente e o seu coração para você descobrir o dom que você possui. É muito difícil a gente encontrar algo que a gente não sabe que está procurando, não é verdade? Então, a primeira coisa que você precisa fazer, uma das coisas mais importantes é entender e saber o que você está procurando. Será que eu estou procurando um dom de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, profecia, dom de mestre? Então, se você souber conhecer esses dons, vai ficar mais fácil você identificar um deles aí na sua vida. Terceira atitude, terceiro passo, muito importante, que vai te ajudar a descobrir os dons espirituais que você possui, tá? Que pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, 4, 5. O Espírito dá de acordo com a vontade dele. É você descobrir o que você gosta de fazer no reino de Deus. O que você vê, qual a atividade no reino de Deus que você vê que mais mexe com você, que mais mexe com o seu coração. Eu estou dizendo isso porque o dom é um presente, é uma capacidade. Então, o dom te dá muito prazer em usar. Não tem ninguém que não goste de usar o seu dom. Então, você precisa procurar alguma atividade no reino de Deus que te traga prazer. O que você gosta mais de fazer no reino de Deus? Falar de Jesus para as pessoas? Ou orar pelas pessoas? Então, você descobrindo o que você gosta de fazer, provavelmente você vai descobrir ali o seu dom espiritual. Eu vou te fazer 3 perguntas e você vai responder para você mesmo. A primeira pergunta: o que você faz no reino de Deus que te dá grande prazer? Quando você está fazendo no reino de Deus, o seu coração arde. Qual é essa atividade? Responda aí para você mesmo. Segunda pergunta: se você tivesse que se dedicar a apenas uma obra, apenas uma atividade no reino de Deus, qual seria? Geralmente os irmãos precisam estar envolvidos em várias atividades na igreja, no reino de Deus, porque a seara é grande e são poucos os trabalhadores. Por isso que a gente faz uma coisa aqui, ajuda ali, né? Mas você pode procurar dentro dessas atividades que você já está envolvido, procurar qual é dessas atividades que mais mexe com você. Não que você vá abandonar as outras e ficar só com o que você gosta. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que você precisa identificar qual é esse dom espiritual e investir tempo nele. E a terceira pergunta é: o que você faz com grande facilidade no reino de Deus? O que você faz com muita facilidade? Falar de Jesus? Tem gente, irmãos, que encontra a oportunidade para falar de Jesus em qualquer circunstância. Tem gente que senta no ônibus
Sentou uma pessoa do lado dela, ele já começa a pensar, como é que eu vou falar de Jesus para essa pessoa? A pessoa tem um prazer, uma paixão de falar do Senhor Jesus. Então você precisa identificar o que você faz com facilidade, o que você faz sem esforço. Como eu disse no início, o dom espiritual é uma capacidade. Então, o seu dom espiritual vai te dar muita facilidade para fazer determinada coisa. Então responda essas 3 perguntas para você e já vai descobrir um pouco mais qual é o seu dom espiritual. Quarta e última atitude, e uma das mais importantes, que vão te ajudar a descobrir que dom espiritual você possui. Essa quarta atitude, a orientação é a seguinte: pratique, pratique e pratique. Uma das melhores maneiras para você descobrir o dom espiritual que você possui é praticando. Vou te dar um exemplo bem claro. Vamos supor que você tenha o dom espiritual de curar. Aí eu te faço uma pergunta: como que alguém vai ser curado e como que você vai descobrir que você possui esse dom para curar se você não orar por ninguém? Não tem como, você precisa praticar. Como que você vai descobrir que possui um dom de mestre se quando você aprende algo novo na Bíblia você não ensina às outras pessoas, você não passa adiante? Então, é essencial que você pratique ao máximo. Quando você estiver no final do livro ou no meio do livro, você começar a desconfiar de um determinado dom espiritual que você possa ter, pratique ele ao máximo. Mas temos que ter cuidado com a motivação dos nossos corações. A nossa motivação para fazer qualquer coisa no reino de Deus precisa ser sempre a motivação do amor por Deus e pelo próximo. Mas, se você puder fazer alguma coisa, praticar alguma coisa, por amor a Deus e ao próximo, e ainda assim descobrir que aquilo é um dom espiritual, melhor ainda. Amém? Irmãos, eu dei uma acelerada aqui devido ao tempo, tá? Mas essas foram as 4 dicas, 4 atitudes que eu achei importante ministrar e mostrar aos irmãos, que os irmãos podem estar tomando, que vão ajudá-los a descobrir os seus dons espirituais. Existem mais 6 práticas. Quando você tomar essas 10 atitudes que estão registradas no livro, eu creio que esse tema vai ficar muito simples, vai ficar muito mais fácil para você descobrir o dom espiritual que o Senhor te deu. Vamos entrar agora na terceira parte da mensagem. Nessa terceira parte da mensagem, eu vou falar sobre o chamado de Deus para a sua vida. Vou chamar meu irmão do teclado para me ajudar. Ramos. Está vendo como é que o corpo de Cristo funciona? Eu estou pregando sozinho aqui. Tem um irmão pregando comigo ali no Data Show, usando o talento do ministerial dele de serviço. Ramos vai me ajudar na mensagem. É assim que o corpo de Cristo funciona. Um membro sozinho não leva o corpo a lugar nenhum. Somente quando todos os membros estão juntos com a mesma visão, com o mesmo objetivo. Só isso faz o corpo de Cristo andar. Abra sua Bíblia para a gente entrar na terceira parte da mensagem. Já estou encerrando a mensagem. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Enquanto você abre sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 1, eu vou te colocar dentro do contexto, rapidamente. Nós vamos estar lendo aqui a respeito de Moisés. Nós sabemos que Moisés nasceu e foi criado no Egito pela filha de Faraó. Ele ficou 40 anos morando no Egito. E a Bíblia diz que quando ele completa 40 anos de idade, ele vai visitar os seus irmãos hebreus. E quando ele chega lá, ele se depara com um egípcio castigando duramente um hebreu. E naquela luta para defender o hebreu, ele acaba matando o egípcio. E enterra o egípcio na areia. E aquela notícia começa a correr por todo o Egito. E Moisés, para não morrer, ele foge do Egito com seus 40 anos de idade. A Bíblia vai dizer que Moisés vai se deter, vai parar na terra de Midian. Chega em Midian, ele conhece a sua futura esposa Zípora, lá ele se casa, lá ele tem os seus filhos. 40 anos se passam. Moisés está agora com 80 anos de idade e está no monte apacentando a ovelha do seu sogro Jetro. E agora a gente entra no texto. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian.
e levou o rebanho atrás do deserto. E chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão. Por que a sarça não se queima? E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça. E disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está pisando é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque eu conheci as suas dores. Portanto, eu desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu e do jebuseu. Agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Nesse texto nós vemos Deus chamando Moisés para uma grande obra, para uma grande missão. E nos versículos que seguem, Moisés, por pelo menos 5 vezes, vai tentar se esquivar desse chamado de Deus para a sua vida. Vai tentar fugir desse chamado. E eu vou relatar aqui pelo menos 3 coisas que fizeram Moisés tentar fugir do seu chamado. E geralmente essas 3 coisas fazem muitos cristãos, muitos irmãos que são chamados por Deus, fugir do chamado. A primeira é: Moisés olhou para a sua idade. Moisés era um idoso, Moisés estava com 80 anos de idade. Segunda coisa que fez Moisés desanimar e se esquivar do seu chamado, foi que ele pensou que as pessoas não acreditariam. Moisés já estava imaginando ele chegando no Egito e dizendo para o povo: olha, o Deus de vocês apareceu para mim e me escolheu para tirar vocês daqui. Moisés disse ao Senhor: Senhor, eles não acreditaram que o Senhor apareceu para mim e o Senhor me chamou. E isso foi um banho de água fria em Moisés. A terceira coisa que fez Moisés tentar fugir do seu chamado foi a sua falta de conhecimento a respeito de Deus. Era a primeira conversa, era a primeira vez que o Senhor estava se revelando para Moisés. E essa falta de conhecimento, essa falta de saber quem era Deus, estava deixando ele aflito. Uma das coisas que a gente precisa fazer, irmãos, para que a gente tenha força para dizer sim ao nosso chamado, é conhecermos profundamente o nosso Deus. Moisés ainda não sabia que quando Deus faz uma promessa, alguém pode passar os dias, podem passar os anos, podem passar as estações, tudo passa, mas no tempo destinado, preparado por Deus, Ele desce, como Ele disse, Ele desce e cumpre as suas promessas. Deus não estava ali no monte chamando Moisés por acaso, Deus não decidiu de uma hora para outra libertar o povo de Israel. Gênesis capítulo 15, versículos 13, Deus vai chamar Abraão, vai dizer: Abraão, certamente a sua semente será peregrina, ficará cativa por 400 anos em uma terra estranha, mas depois eu visitarei e os tirarei de lá com mão forte, e eles sairão de lá com muitos bens. 400 anos se passam, e Deus está agora diante de Moisés no Monte Horebe, para cumprir uma promessa que ele fez há mais de 400 anos atrás para o seu servo Abraão. O que Moisés não estava entendendo é que com ele ou sem ele, Deus iria cumprir a promessa dele, a promessa que ele fez a Abraão. Assim também é na sua vida. Você não precisa de ninguém, ainda que alguma pessoa te recuse-se a te ajudar, Deus vai cumprir as promessas que ele fez para a sua vida. Aleluias!
Quando nós conhecemos profundamente, irmãos, o nosso Deus, e temos certeza que Ele é fiel, que Ele é poderoso, a gente não fica com medo no coração. A gente não fica considerando coisas pequenas. Uma irmã, uma amiga minha, me perguntou na quarta-feira: João, você vai pregar domingo, você não está com medo? Eu falei: eu não considero medo. Eu não estou dizendo que eu vou ter medo ou não, mas eu não considero medo. Porque eu sei que esse dia foi marcado pelo Senhor. Eu sei que eu estou aqui como instrumento do Senhor. Eu não posso fazer nada assim como Moisés não podia. E isso me acalma, saber que o meu Deus é fiel e que o Senhor vai me usar para fazer aquilo que Ele quer fazer. Nós precisamos conhecer profundamente ao Senhor. Quando nós conhecemos profundamente ao Senhor, nós entramos nas batalhas de cabeça erguida. Jeremias capítulo 9, versículo 23, está escrito assim: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor para a sua vida, meu irmão: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, se glorie nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, e faço justiça, e faço juízo na terra, porque destas coisas eu me agrado. Aquele que se gloriar, se glorie nisto, em me conhecer e saber que eu sou um Deus poderoso, que eu sou um Deus fiel. Precisamos, irmãos, entrar nas batalhas nos gloriando, dizendo: eu estou tranquilo, eu estou certo da vitória, porque eu conheço o meu Deus. Assim como o apóstolo Paulo declarou: eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele grande dia. Quantos aqui creem e sabem quem tem crido? Aleluias! Glórias ao Teu nome, Senhor. Nós cremos na Tua palavra, nós cremos no Teu poder, Senhor. Aleluias! Moisés, ele estava pensando, como muitas vezes as pessoas pensam, Moisés estava pensando que quem ia libertar o povo era ele. E muitas vezes, muitas pessoas acham que o que vai fazer os milagres acontecer são os nossos talentos, são os nossos dons espirituais, é o que a gente sabe, são as nossas experiências. Não é assim que funciona. Deus não chama ninguém para ser protagonista das batalhas. O protagonista sempre será o Senhor. Êxodo capítulo 3, versículo 8 que nós lemos, Deus diz algo muito importante que Moisés não prestou atenção. Êxodo 3, versículo 8, o Senhor diz: eu desci para livrar o povo, eu desci. Assim como um cajado era apenas um instrumento na mão de Moisés, Moisés seria apenas um instrumento nas mãos de Deus. Irmãos, nós somos apenas instrumentos na mão do Senhor. Quando o Senhor te chamar, você precisa dizer, a primeira coisa que precisa dizer para Ele é: Senhor, eis-me aqui. A segunda coisa que você precisa fazer quando o Senhor te chamar para alguma missão, para alguma coisa, é tirar as sandálias dos teus pés. Antes de Deus dizer para Moisés, falar para Moisés que ele iria lá no Egito, tirar o povo de Israel do Egito, o Senhor fala para Moisés: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar em que você está pisando é terra. Aquela terra, ela era santa, não é porque aquela terra era uma terra especial. Aquela terra era uma terra comum, mas a partir do momento que o Senhor se fez presente naquela terra, no ato de teofania, aquela terra mudou. Aquela terra se tornou uma terra santa, uma terra diferente. Uma vez um aluno me perguntou, e os alunos do curso Vida Cristã são uma bênção, e eles fazem umas perguntas muito interessantes. E o aluno chegou para mim e falou assim: professor, a Bíblia diz que nós somos pecadores, está certo? Eu falei: está certo. Que a Bíblia, e eles ainda citam a palavra, porque a Bíblia diz que aquele que diz que não peca se faz mentiroso. Então, nós somos pecadores, certo? Eu falei: certo. Mas professor, a Bíblia também diz que eu sou santo, certo? Eu falei: certo. Mas santo não quer dizer separado do pecado? Eu falei: é. Ele falou: como é que eu posso ser pecador e ser santo ao mesmo tempo? Irmãos, antes de aceitar Jesus Cristo, você e eu, nós éramos apenas pecadores.
Mas quando você aceitou Jesus Cristo, quando eu aceitei o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, Ele não me fez uma visita. Ele fez morada no meu coração. Ele fez morada no seu coração. Então você é uma terra comum. Mas você também é santo, porque o Espírito Santo de Deus está aí dentro de você. Ele faz parte da sua vida. Quando Deus olha para você, Ele olha, Ele vê a Ele mesmo, Ele vê o Espírito dEle dentro de você. Para te explicar melhor, eu vou te mostrar uma outra situação muito semelhante a essa, que vai provar que aquela terra era uma terra comum. O que estava transformando aquela terra em uma terra diferente era a presença de Deus. 40 anos se passam depois desse ocorrido. Josué está perto de Jericó. E a mesma situação que aconteceu com Moisés vai acontecer com Josué. Josué capítulo 5, versículos 13 ao 15, diz assim a palavra do Senhor: estando Josué já perto de Jericó, olhou para o alto e viu um homem de pé empunhando uma espada nua. Aproximou-se dele e lhe perguntou: você é por nós ou por nossos inimigos? E ele lhe respondeu: nem uma coisa nem outra. Estou aqui na qualidade de comandante do exército do Deus vivo. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra em sinal de respeito e lhe perguntou: que mensagem meu senhor tem para o seu servo? E o comandante do exército do Senhor lhe respondeu: Josué, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está pisando é terra santa. Josué não estava no mesmo monte que Moisés. Josué estava em outro lugar diferente. Mas aquela terra, o início de Jericó também estava sendo santificado, porque o próprio Deus novamente está falando com o seu servo. E assim somos nós, irmãos. Por enquanto, meu irmão, por enquanto, nós somos pecadores e santos. Mas vai chegar um momento, vai chegar o dia que a boa obra que o Senhor iniciou na sua vida, a boa obra que Ele iniciou na minha vida, Ele vai completar. E nós não seremos mais pecadores e santos, nós seremos apenas santos. E santos como nosso Deus é santo. Ele vai completar a obra que Ele iniciou na sua vida. Ainda estamos em construção. A primeira coisa que você precisa fazer, a primeira atitude que você tem que tomar, é tirar as sandálias dos teus pés. Quando Josué e Moisés tiraram as sandálias dos seus pés, eles estavam declarando uma coisa muito importante para aquela cultura e para aquele tempo. Era comum, lá no Oriente Médio, naquele tempo, os escravos, os servos, andarem descalços diante dos seus senhores. Era comum naquela cultura as pessoas tirarem as sandálias dos pés quando se encontravam diante de uma autoridade. Quando Josué, quando Moisés obedeceram a voz do Senhor e tiraram as sandálias dos seus pés, eles estavam reconhecendo que quem falava com eles era o Senhor, era alguém com muita autoridade. E quando eles tiram as sandálias dos pés, eles estavam reconhecendo que eles eram escravos, que eles eram servos, e que o próprio Senhor, alguém cheio de autoridade, falava com eles. Nós precisamos tirar as sandálias dos nossos pés e reconhecer que na casa do Senhor, por mais dom que você tenha, ainda que você tenha muitos dons espirituais, você é apenas servos. E nós precisamos nos submeter sempre à autoridade e o senhorio do Senhor sobre as nossas vidas. A segunda coisa que acontece quando Josué e Moisés tiram as sandálias dos pés é que aquela terra era uma terra santa, uma terra que estava emanando o poder de Deus. Eu tenho certeza que quando eles tiraram as sandálias dos pés e tocaram com a planta dos seus pés no chão, eles sentiram um poder muito grande do Senhor. Tanto Moisés quanto Josué estavam prestes a entrar numa missão muito grande. A missão de Moisés era tirar o povo de Israel do Egito. E a missão de Josué era introduzir o povo de Israel na terra prometida. Então aqueles homens precisavam de um revestimento de poder. Aqueles homens precisavam de algo a mais, de um toque a mais de Deus. E quando eles tiraram a sandália dos seus pés, eu tenho certeza que eles sentiram algo poderoso do Senhor. A pergunta que eu faço, irmãos, é a seguinte: o que você precisa tirar nessa manhã que está te impedindo de sentir a presença do Senhor? O que está fazendo barreira, impedindo que você receba mais da unção, mais do poder, da capacitação do Senhor? Qual é o tipo da sandália que você precisa tirar no dia de hoje?
Será que é a sandália do orgulho? Será que é a sandália da soberba? Será que é a sandália da incredulidade? Eu não sei qual é o tipo de sandália que você precisa tirar, mas eu tenho certeza que se você tirar tudo aquilo que te impede de sentir um toque a mais do Senhor, se você obedecer à voz do Senhor nessa manhã, você vai sentir algo, vai experimentar algo do Senhor que você não experimentou até o dia de hoje. Tira o que te impede de receber mais do Senhor da tua vida. Uma prova poderosa que aquela terra realmente era uma terra diferente é a seguinte: Deus ele chama Moisés e pergunta para Moisés, depois de Moisés dar várias desculpas para não seguir o seu chamado, o Senhor pergunta para Moisés, está em Êxodo capítulo 4, Moisés, o que você tem nas suas mãos? Moisés tinha um cajado na mão. O Senhor diz assim para Moisés, Moisés, pega o seu cajado e lança na terra. Quando Moisés pega aquele cajado e lança na terra, aquele cajado se transforma em uma serpente. O milagre acontece. E o Senhor diz para Moisés, Moisés, pega essa serpente pela cauda. Quando Moisés pega aquela serpente pela cauda e puxa, quando aquele instrumento, aquela serpente, volta para a mão de Moisés, volta a se tornar novamente apenas um cajado. Assim somos nós, irmãos. Somos apenas instrumentos na mão do Senhor. Mas quando nós entendemos que sem Deus nós não podemos fazer nada, porque é Ele que opera em nós tanto querer quanto efetuar, e nos lançamos com tudo que nós somos, com tudo que nós temos, na presença do Senhor, nós deixamos de ser apenas instrumentos e nos tornamos um agente de milagres, um agente abençoador. Se lance na presença do Senhor com tudo que você é, com tudo que você tem, e você vai ver Deus fazendo milagres na tua vida, na tua casa, no teu trabalho. Você vai ver as pessoas sendo restauradas, transformadas e salvas através da sua vida. Se lance na presença do Senhor. Os irmãos podem se colocar de pé. Já estou encerrando. Josué, capítulo 21, versículo 45. Josué declara algo muito maravilhoso que eu gostaria de declarar na sua vida nessa manhã. Josué diz assim: de toda boa promessa do Senhor à nação de Israel, de toda boa promessa que o Senhor fez à nação de Israel, nenhuma falhou, todas se cumpriram. Quantos aqui creem que Deus tem feito promessas para a sua vida? Se você crê nisso, fique com sua mão levantada. Eu gostaria de profetizar algo sobre a sua vida nessa manhã. Como ministro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu profetizo sobre a sua vida, que toda promessa feita pelo Senhor para a sua casa, toda promessa feita pelo Senhor para o seu trabalho, para o seu ministério, nenhuma dessas promessas serão impedidas pelo inferno, nenhuma dessas promessas cairão por terra. Todas essas promessas que o Senhor fez a teu respeito irão se cumprir para a honra e a glória do nome do Senhor, porque Ele é poderoso e fiel para cumprir todas as promessas que Ele te fez. Aleluias! 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 Santo é o teu nome, Senhor. Santo, Santo. Eu gostaria de orar. Eu estou muito feliz e me sinto muito honrado pelo Senhor ter me escolhido para falar à igreja e falar para todas as pessoas que eu tenho tido contato a respeito dos dons espirituais. Me sinto honrado pelo Senhor ter me escolhido. Eu não tinha capacidade, mas eu lembrei que o meu Deus é fiel, que o meu Deus capacita. Por isso eu falei: Senhor, eis-me aqui. Nunca escrevi um livro, mas eu vou escrever e eu sei que vai ser uma bênção, porque quando o Senhor nos chama para fazer alguma coisa, o Senhor nos capacita. Antes de orar pelos seus dons espirituais, nós vamos cantar uma canção. Mas antes de cantar essa canção,
Eu não posso falar que Deus é maravilhoso, eu não posso falar que Deus é fiel, eu não posso falar que Deus vai mudar a sua história, que Deus vai mudar a sua vida, que Deus vai te abençoar, e não dar oportunidade para aquelas pessoas que estão desviadas do caminho do Senhor, ou aquelas pessoas que ainda não conhecem o Senhor e não aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Eu peço que a igreja fique de olhos fechados nesse momento, e queria fazer esse convite, mas eu queria que você soubesse que não sou eu que faço esse convite. O próprio Deus nessa manhã está te convidando. Onde está você que desviou dos caminhos do Senhor? Aonde está você que veio nessa manhã, sentiu Deus tocar no seu coração e quer aceitar Jesus Cristo como Salvador? Se você quiser ter esse contato com o Senhor, aceitar o Senhor Jesus, levanta sua mão aí onde você está. Você que quer aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ou vem aqui na frente. Eu vou te deixar bem à vontade. Nós vamos cantar uma canção nesse momento, e enquanto nós estivermos ministrando essa canção, você que quer aceitar Jesus Cristo, ou você que quer voltar para os caminhos do Senhor nessa manhã, vem até aqui à frente, os pastores estarão orando por vocês. Amém? Vamos cantar. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Peça a Ele nessa manhã. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor. E me conheces. E me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então Peça ao Senhor, peça a Ele. usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. A festa estava acontecendo apenas aqui, mas agora a festa está acontecendo aqui nos céus, porque uma vida foi salva. Aleluias! Eu gostaria de estar orando primeiramente pelos irmãos, pelos dons espirituais dos irmãos. Depois o pastor André vai estar orando pela nossa irmã. Qual o nome da irmã? Paloma?
vai estar orando pela vida da nossa irmã Paloma. Você está aceitando Jesus pela primeira vez ou está voltando? Está voltando? Amém. Nossa irmã Paloma está voltando aos caminhos do Senhor. Aleluias. Deus é bom. Feche os seus olhos, eu gostaria de orar por você. Senhor, eis aqui a tua igreja, Senhor. Eis aqui os teus servos. Eis aqui os teus membros, Jesus, os membros do teu corpo. Senhor, eu te peço, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui. Eu peço pela vida dos meus irmãos que ainda não descobriram o seu dom espiritual. Os meus irmãos, alguns podem achar que estão perdidos na casa do Senhor, mas eles não estão perdidos porque eles foram encontrados por Ti. Senhor, eu te peço que o Senhor venha ajudar os meus irmãos a descobrir que dom espiritual, que presente, que capacidade especial o Senhor deu para eles. Eu te peço, Senhor, que assim como nós cantamos nessa canção agora, que o Senhor venha fazer deles, Senhor, pontes, que o Senhor venha fazer deles, Senhor, instrumentos, Senhor, de salvação para a vida, Senhor. Que o Senhor venha usar cada um dos meus irmãos de uma maneira poderosa, que eles sejam bênçãos, Senhor, lá no meio da família, lá no trabalho, que aonde eles estiverem, Senhor, eles possam estar sendo usados poderosamente por Ti. Toma cada um dos meus irmãos nas Tuas mãos, Senhor, e realiza a Tua obra, Deus. No nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor realizou nessa manhã. Glorificado e exaltado seja o Teu santo nome. Amém. Amém. Eu quero fazer mais um convite. Ainda quero te dar essa oportunidade. A oportunidade de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Olha, ontem eu estava com jovens aqui e compartilhava com eles como que a minha vida foi transformada. Não bastava apenas meus pais serem cristãos para que eu fosse cristão. Eu precisava realmente tomar essa decisão por mim. Eu precisava ser sincero comigo mesmo. E só quando eu verdadeiramente tive essa experiência com Deus, aí tudo fez sentido para mim. Tudo fez sentido para a minha vida. Vir para a igreja fez todo sentido para a minha vida. Assim como eu tenho o prazer de estar nesse lugar nesta manhã, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui na frente, porque eu quero orar por você. Onde está você? Onde está você? Levante a sua mão onde você estiver, que eu quero orar pela tua vida. Mais alguém? Mais alguém? Saia do seu lugar. Saia do seu lugar. Vamos orar pela sua vida. E aí, a liderança do Espírito Santo que opera. A liderança do Espírito Santo que opera. E que nos faz compreender todas as coisas. Amém? Estenda suas mãos para cá. Vamos orar pelo Davi. Pelo Davi e pela Paloma. Pai, nós louvamos o Teu santo nome. E te agradecemos pela vida do Davi,
Te agradecemos, Deus, pela vida da Paloma. Ó Deus, porque foi o Senhor que tocaste no coração de cada um deles. Isso não é obra de homem, isso não é obra, Senhor Jesus, de ninguém, mas é obra do Teu Espírito Santo na vida deles dois. Por isso, Senhor Deus, eu venho te pedir, para que da mesma forma como o Senhor tocaste, para que ambos pudessem se restaurar a sua aliança, o seu relacionamento contigo. Deus, nossa concordância com o Teu Espírito Santo, nós te pedimos, Deus, completa a Tua obra. Deus, porque a partir do dia de hoje, em diante eles estão dando carta liberada, estão se liberando e dizendo: Deus, eu abro mão do erro, eu abro mão do pecado, eu abro mão de seguir por outro caminho, porque eu quero andar contigo, Deus. Venha e toma o Teu lugar na minha vida. Opera, Senhor. Opera, Senhor Jesus. Opera na vida dos dois. Eu queria que o Davi e que a Paloma pudesse repetir essa oração, e que a igreja pudesse ajudá-los, em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, Davi e Paloma, vocês repitam comigo essa oração. Senhor Jesus, nesta manhã eu me reconcilio contigo. Eu abro mão das minhas decisões erradas, e eu venho te pedir para que assuma o Teu lugar na minha vida. Eu declaro nesta manhã que o filho e eu, filha, retorno para casa, retorno para os Teus braços. Amém e amém. Deus te abençoe, Davi. Deus te abençoe, Davi. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, com abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Irmãos, eu vou estar lá embaixo, aqui embaixo, esperando os irmãos para a gente tirar uma foto junto, para fazer uma dedicatória no livro para vocês. Que o Senhor continue abençoando cada um dos irmãos. E lembrem-se, vocês são preciosos. A ajuda e os dons espirituais de vocês são indispensáveis para a igreja de Cristo. O Senhor conta com vocês. Amém. Irmãos, eu tenho algo a colocar para cada um de vocês durante essa semana. Estamos vivendo uma guerra espiritual muito grande. É necessário que você se levante em oração. Vamos tirar esses dias para orar e para interceder pela nossa nação. Que isso seja um compromisso seu. Quantos aqui se comprometem? Ore, meu irmão. Vamos orar pela nossa nação. Vamos orar pela nossa nação. Precisamos de uma realidade diferente. Precisamos estar comprometidos com o reino, mas também comprometidos como cidadãos. Amém? O pastor Divino, eu queria que o pastor Divino pudesse fazer uma oração pela nossa nação e pudesse nos despedir em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero deixar antes da oração, eu quero deixar um versículo para todos nós, que eu comentei também com o pastor André. Está em Apocalipse 22, versículo 11. O quadro que a volta de Jesus está muito, muito real, muito vivo, muito presente. Diz assim: continue-se o injusto a praticar injustiça, o imundo na sua imundícia,
e os santos continue a praticar a justiça e a santificar-se. Amém. Essa que é a mensagem de Deus para nós. Agora vamos orar pelo Brasil, vou abençoar o Brasil. E eu quero ensinar também essa oração que você faça diante de Deus também. Orar para que o Senhor Jesus lave todo o Brasil, do norte ao sul, do leste ao oeste, com o poderoso sangue dele. Aleluia. Pai, estamos aqui unidos e reunidos, concordando na terra, que concordes nos céus em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor Jesus, com o teu poderoso e precioso e imaculado sangue, lave todo o nosso Brasil, do norte ao sul, do leste ao oeste, com o teu poderoso sangue. Ó Deus, e junto com o teu povo também, junto com a tua igreja, Pai, nós também estamos aqui concordando, amarrando Satanás com seus demônios e seus agentes também humanos, ó Pai, contra o espírito da corrupção nessa nação do Brasil, contra o espírito da injustiça nessa nação, e também contra o espírito de roubo e violência nessa nação do Brasil. Não aceitamos e trazemos para dentro de todo o nosso Brasil, do norte ao sul, do leste ao oeste, o espírito da revelação e também o espírito da justiça do Senhor. Pai, eu e a tua igreja, nós abençoamos o Brasil e te damos graças, ó Deus, pelo Brasil, ó Deus, e, ó Deus, conscientiza-nos, Pai, a cada cristão e a cada povo brasileiro, a cada um brasileiro, a votarem certo, com temor, ó Deus, com temor, em nome de Jesus Cristo. Ponha isso, Espírito Santo, nos nossos corações e convença-nos, e convença também o povo brasileiro, ó Deus, dos seus pecados, ó Deus, da justiça, do juízo, aleluia, e para a vida eterna. Oramos a Ti, Pai, agradecido pelo que tem feito no Brasil, pelo que estás fazendo, Pai. Oramos também agradecido pelos que vais fazer. Ó Pai, agora leva-nos, ó Pai, cobertos com Teu sangue, aos nossos lares, guardando-nos, livrando-nos dos malignos, livrando-nos também, Pai, das pessoas erradas. Guarda-nos, ó Pai, te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E todos digam amém. Vai com a bênção e com a paz, em nome